Olá, pessoal! Hoje, mergulharemos em um mundo fascinante, onde a ciência encontra a imaginação. Estamos falando de inteligência artificial, ou simplesmente IA. Preparem-se para embarcar nessa jornada pela revolução da inteligência sintética, que está mudando a forma como vivemos e interagimos com a tecnologia. Antes de nos aprofundarmos, vamos entender o que é inteligência artificial. A inteligência artificial é uma área da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Essas tarefas podem incluir o reconhecimento de padrões, a tomada de decisões, o processamento de linguagem natural, o aprendizado e muito mais. O objetivo da IA é criar sistemas que possam simular a inteligência humana de forma autônoma ou semi-autônoma, permitindo-lhes executar tarefas complexas e adaptar-se a diferentes situações. A ideia de criar máquinas capazes de imitar a inteligência humana remonta a tempos antigos. No entanto, a disciplina da inteligência artificial como a conhecemos hoje começou a tomar forma no século XX, com várias ideias e marcos importantes ao longo dos anos. Alguns dos eventos mais relevantes na história da IA incluem Dartmouth Workshop, 1956. Considerado o ponto de partida oficial da inteligência artificial, aconteceu em Dartmouth College, onde o termo inteligência artificial foi cunhado por John McCarthy. Nesse workshop, pesquisadores discutiram a possibilidade de criar máquinas inteligentes. Perceptrons, 1957. Frank Rosenblatt desenvolveu o Perceptron, um tipo de rede neural artificial, que se tornou um dos primeiros modelos de aprendizado de máquina. No entanto, a pesquisa em IA sofreu um período de desânimo conhecido como o inverno da IA, nas décadas de 1970 e 1980, devido às expectativas irreais e limitações tecnológicas da época. Expansão do conhecimento e algoritmos, 1980 to 2000. O campo da IA experimentou um renascimento à medida que os pesquisadores adotaram novas abordagens, como o uso de lógica, conhecimento simbólico e técnicas estatísticas para resolver problemas complexos. Aprendizado de máquina e Big Data, anos 2000. Presente. O aumento da capacidade computacional e a disponibilidade de grandes volumes de dados impulsionaram o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina. Técnicas como redes neurais profundas, Deep Learning, têm levado a avanços notáveis em áreas como visão computacional, processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala e muito mais. Uma das principais bases da IA é o aprendizado de máquina, uma abordagem que permite que as máquinas aprendam com dados e experiências. Aqui, as redes neurais têm um papel fundamental, simulando o funcionamento do cérebro humano e processando informações de maneira complexa. É como se a máquina estivesse aprendendo e se aprimorando por si só. Existem três principais tipos de aprendizado de máquina. Aprendizado supervisionado. Nesse tipo de aprendizado, o modelo é treinado usando um conjunto de dados rotulados, em que os inputs, dados de entrada, estão associados às saídas desejadas. O objetivo é fazer com que o modelo aprenda a mapear os inputs para as saídas corretas, permitindo que ele faça previsões precisas para novos dados não rotulados. Aprendizado não supervisionado. Aqui, o modelo é treinado em um conjunto de dados não rotulados, e o objetivo é identificar padrões e estruturas ocultas nos dados. Esse tipo de aprendizado é útil para agrupar dados em categorias ou realizar redução de dimensionalidade, por exemplo. Aprendizado por reforço. Nessa abordagem, o modelo aprende a tomar decisões em um ambiente interativo. O modelo é recompensado ou penalizado com base nas ações que toma, incentivando-o a aprender ações que levam a recompensas e evitar aquelas que resultam em penalidades. As redes neurais são um tipo específico de modelo de aprendizado de máquina inspirado no funcionamento do cérebro humano. Elas são compostas por camadas de neurônios artificiais interconectados, cada um com conexões ponderadas. Essas conexões permitem que os neurônios transmitam sinais, dados, de uma camada para outra, permitindo que o modelo aprenda a extrair características e padrões complexos dos dados. Uma rede neural é normalmente composta por três tipos de camadas. Camada de entrada. Recebe os dados de entrada,
e transmite-os para a próxima camada. Camadas ocultas, camadas intermediárias entre a camada de entrada e a camada de saída, onde o aprendizado ocorre à medida que as conexões ponderadas são ajustadas durante o treinamento. Camada de saída. Produz a resposta final da rede neural. O treinamento de uma rede neural envolve a apresentação repetida dos dados de treinamento à rede, ajustando os pesos das conexões para minimizar o erro entre as previsões do modelo e os rótulos reais dos dados. Esse processo é geralmente realizado usando algoritmos de otimização, como o gradiente descendente, e é repetido por várias épocas até que a rede atinja um desempenho satisfatório. As redes neurais, especialmente as redes neurais profundas, Deep Neural Networks, DNNs, têm sido extremamente bem-sucedidas em uma variedade de tarefas, incluindo reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural, jogos de estratégia, entre outros, e têm sido a base para muitos dos avanços recentes em inteligência artificial. A inteligência artificial, IA, tem uma ampla variedade de aplicações práticas em diversos setores e áreas da vida moderna. A seguir, menciono algumas das aplicações mais importantes e impactantes da IA. Assistentes virtuais. Assistente como a Siri, Apple, Alexa, Amazon e Google Assistant, Google, utilizam IA para interpretar comandos de voz, responder perguntas e executar tarefas, como definir lembretes, tocar música, fornecer informações sobre o clima, entre outras. Recomendações. Personalizadas. Plataformas de streaming, como Netflix e Spotify, utilizam IA para analisar o comportamento do usuário e recomendar filmes, séries, músicas e outros conteúdos relevantes de acordo com seus interesses. Reconhecimento de imagem e vídeo. A IA é empregada em sistemas de visão computacional para identificar e classificar objetos, pessoas, lugares e eventos em imagens e vídeos. Essa tecnologia é usada em vigilância, diagnósticos médicos, veículos autônomos e muito mais. Processamento de linguagem natural. NLP. Sistemas de NLP permitem que as máquinas entendam e interajam com a linguagem humana. Isso é aplicado em chatbots, tradução automática, correção gramatical, resumos automáticos e análise de sentimentos nas redes sociais. Veículos autônomos. Carros autônomos utilizam uma combinação de sensores, visão computacional e aprendizado de máquina para dirigir sem a necessidade de um motorista humano, tornando o transporte mais seguro e eficiente. Medicina e saúde. A IA é usada para auxiliar no diagnóstico médico, prever doenças com base em dados do paciente, otimizar tratamentos, descobrir novos medicamentos e ajudar em cirurgias assistidas por robôs. Previsão de demanda. A IA é aplicada no planejamento de cadeias de suprimentos, permitindo prever a demanda por produtos e otimizar o estoque, reduzindo custos e melhorando a eficiência. Finanças e investimentos. Instituições financeiras utilizam IA para detecção de fraudes, análise de riscos, tomada de decisões de investimento e previsão de tendências do mercado financeiro. Agricultura de precisão. A IA é usada para monitorar e gerenciar culturas, fornecendo informações valiosas sobre a saúde das plantas, otimizando o uso de recursos como água e fertilizantes e aumentando a produtividade agrícola. Jogos e entretenimento. IA é aplicada em jogos eletrônicos para criar adversários virtuais inteligentes e desafiadores. Também é utilizada em animações e efeitos especiais para melhorar a experiência do usuário em filmes e jogos. Essas são apenas algumas das muitas aplicações práticas da inteligência artificial. À medida que a tecnologia continua a avançar, é provável que novas aplicações surjam, transformando ainda mais nossa vida cotidiana e impulsionando a inovação em diversas áreas. No entanto, é importante equilibrar o desenvolvimento da IA com questões éticas e de privacidade, garantindo que a tecnologia seja usada de forma responsável e benéfica para a sociedade como um todo. A ética e responsabilidade na inteligência artificial, IA, são questões extremamente importantes, uma vez que o desenvolvimento e implementação dessa tecnologia podem ter impactos significativos na sociedade, nas pessoas e no meio ambiente. A seguir, destacam-se alguns dos principais aspectos relacionados à ética e responsabilidade na IA,
Viés e justiça. Os algoritmos de IA podem aprender a partir de dados históricos que refletem preconceitos e desigualdades existentes na sociedade. Isso pode levar a decisões discriminatórias e injustas. É essencial garantir que os dados usados para treinar os modelos sejam imparciais e que os sistemas de IA sejam projetados para evitar discriminação. Transparência e explicabilidade. Modelos de IA, como redes neurais profundas, podem ser muito complexos e difíceis de entender. É fundamental que os desenvolvedores trabalhem para tornar os sistemas de IA mais transparentes, de modo que os resultados possam ser explicados e compreendidos pelas pessoas afetadas por suas decisões. Privacidade e segurança. A coleta e o uso de grandes quantidades de dados na IA podem representar riscos à privacidade das pessoas. As organizações devem garantir que os dados sejam armazenados e tratados de forma segura e que as informações pessoais sejam protegidas adequadamente. Responsabilidade e responsabilização. Os desenvolvedores e as organizações que criam e implementam sistemas de IA devem ser responsáveis pelas consequências de suas aplicações. É importante definir claramente a responsabilidade legal e ética caso ocorram falhas ou problemas com a IA. Segurança e robustez. A IA pode ser suscetível a ataques e manipulações. Garantir a segurança e a robustez dos sistemas de IA é crucial para evitar abusos e proteger os usuários. Impacto no emprego. A automação impulsionada pela IA pode ter impactos no emprego, com algumas funções sendo substituídas por máquinas. É importante considerar o impacto social e econômico da IA e buscar soluções para a requalificação de trabalhadores afetados. Regulamentação e normas. A rápida evolução da IA tem levantado questões sobre a necessidade de regulamentação para garantir práticas éticas e proteção adequada dos interesses das pessoas. A definição de normas e padrões éticos pode ser crucial para orientar o desenvolvimento e uso responsável da IA. Conscientização pública. É essencial educar o público sobre a IA e seus impactos para que as pessoas possam tomar decisões informadas sobre seu uso e exigir maior transparência e responsabilidade dos desenvolvedores e das organizações. A ética e a responsabilidade na IA são desafios contínuos que requerem um esforço conjunto de governos, empresas, pesquisadores e da sociedade em geral. Garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de forma ética e responsável é fundamental para maximizar os benefícios dessa tecnologia e minimizar seus riscos potenciais. O futuro da inteligência artificial é uma perspectiva emocionante e promissora, com contínuos avanços tecnológicos e potenciais impactos em todas as esferas da vida. Algumas das tendências e possibilidades para o futuro da IA incluem: IA generalista. O desenvolvimento de IA mais geral e flexível, capaz de aprender com menos dados e transferir conhecimento entre diferentes tarefas, permitirá que a IA se adapte e seja mais eficiente em uma ampla gama de contextos. Explicabilidade e transparência. A pesquisa contínua sobre técnicas de interpretabilidade permitirá que os sistemas de IA sejam mais transparentes, permitindo que os usuários entendam como as decisões são tomadas e identifiquem possíveis viés e erros. Aprendizado contínuo. A IA com capacidade de aprendizado contínuo permitirá que os modelos melhorem com o tempo, adaptando-se a novas informações e situações em constante mudança. Integração com a sociedade. A IA será cada vez mais integrada em nossas vidas cotidianas, com assistentes virtuais mais sofisticados, sistemas de transporte autônomos, atendimento médico personalizado e muito mais. Setores inovadores. Setores como saúde, educação, agricultura, energia e manufatura serão transformados pela IA, melhorando a eficiência, precisão e qualidade dos serviços. Desenvolvimento sustentável. A IA pode contribuir significativamente para soluções ambientais e sustentáveis, ajudando na gestão de recursos, previsão de desastres naturais, redução de emissões de carbono e impulsionando a eficiência energética. Ética e responsabilidade. A conscientização sobre a importância da ética e responsabilidade na IA continuará crescendo, levando ao desenvolvimento de diretrizes, regulamentações e padrões mais rígidos para garantir um uso ético e seguro da tecnologia. Criatividade e arte. A IA
já está mostrando capacidades promissoras na geração de arte, música, roteiros e muito mais, levando a novas formas de expressão artística e colaboração com humanos. IA em pesquisa científica. A IA será uma ferramenta valiosa para a pesquisa científica, acelerando a análise de grandes conjuntos de dados, modelagem complexa e descobertas em várias disciplinas. Desafios éticos e sociais. À medida que a IA se torna mais onipresente, surgirão novos desafios éticos, sociais e políticos que requererão uma abordagem cuidadosa para garantir que seus benefícios sejam compartilhados de forma justa e seus riscos sejam gerenciados adequadamente. O futuro da IA é incerto, mas é inegável que continuará a moldar nossa sociedade de maneiras significativas. Enquanto aproveitamos as oportunidades oferecidas por essa tecnologia, é fundamental que permaneçamos vigilantes e responsáveis, assegurando que a IA seja usada para melhorar a vida das pessoas e o bem-estar da humanidade como um todo. E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pela inteligência artificial. Espero que tenham se encantado tanto quanto eu com essa revolução tecnológica que está transformando a humanidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que também amam tecnologia e ciência. Agradeço pela companhia e nos vemos no próximo vídeo.